Olá, eu sou o Ben David e convido vocês hoje para estudarmos estatística e probabilidade. O tema de hoje é uma vez definido o problema no método científico e formulado a hipótese necessária para solucionar esse problema, o passo seguinte é definirmos na população quais as características necessárias para podermos refutar ou não essa hipótese. Essas características são chamadas de variáveis, pois a sua representação varia de elemento a elemento. Por exemplo, se estivéssemos interessados em uma população cuja representação fosse um conjunto de pessoas de uma determinada região e os elementos dessa população fossem representadas pelas pessoas, poderíamos estar interessados na cor dos olhos. Por sua vez, essa variável varia de elemento para elemento. Algumas pessoas têm cor de olhos azuis, claros, castanhos. A notação básica que temos para uma variável é a representação por uma letra maiúscula e o seu valor observado ou dado é representado por uma letra minúscula. Acrescentamos ainda, algumas vezes, um índice a cada variável para representar a variável de cada elemento ou o valor observado de cada elemento. Essa variável pode ser representada em notação em termos de população ou por meio da própria amostra. Os tipos de variáveis podem ser divididos em qualitativas e quantitativas, que por sua vez ainda se subdividem em nominal, ordinal para as qualitativas e para as quantitativas discretas e contínuas. Um exemplo pode elucidar bem a representação dessa subdivisão. Dizemos que as variáveis qualitativas, elas representam uma qualidade atribuída aos elementos, que por sua vez, as variáveis quantitativas representam uma forma quantitativa de mensuração atribuída a estes elementos. Um exemplo podemos dar quando tentamos estudar o comportamento dos nossos estudantes de uma determinada disciplina e temos algumas variáveis com as quais podemos fazer esse estudo. Por exemplo, a situação do aluno, o período em que ele se encontra, o número de faltas e o índice de coeficiente de rendimento. Por exemplo, situação e período, perceba que eles representam uma qualidade atribuída a cada um dos alunos. Contudo, há uma distinção entre período e situação. Apesar de serem variáveis qualitativas, perceba que os valores observados para período, Cláudia tem como valor observado para período o quinto período, que por sua vez é superior ao terceiro período de Ana e que por conseguinte é superior ao primeiro período de Paulo. Isso significa que os valores observados nós podemos ter uma espécie de ordenamento. Ao contrário, situação, percebemos que os valores observados, regular e irregular, não há traços de ordenamento possíveis para esses valores. Assim, dizemos que situação representa uma variável qualitativa nominal e período representa uma variável qualitativa ordinal. Já para o caso das variáveis quantitativas, poderemos realizar operações aritméticas aos valores observados. Eu posso estar interessado, por exemplo, nos valores observados da variável faltas, no total de faltas. Isto é, eu posso realizar a soma dos valores observados. Ou eu posso estar interessado na média do ICR dessa turma e fazer uma soma do valor do ICR dividido pelo número de elementos observados. Dessa forma, podemos ver a distinção básica entre variáveis qualitativas e quantitativas. Dentre as variáveis quantitativas,
Perceba, por exemplo, faltas. Quando uma variável ela segue uma sequência enumerável de valores, nós diremos que ela é uma variável quantitativa discreta. Perceba que Paulo tirou 0 faltas, Ana tirou 2 faltas. Precisamente é uma sequência enumerável. Não tenho dúvidas de que a precisão do valor do número de faltas de Ana foi 2 faltas. Para o caso da variável ICR, nós não temos a precisão exata, dizemos assim, do valor do ICR de Paulo. Paulo tirou 7,5, mas se eu melhorasse o instrumento de medida, perceberia que Paulo não tirou 7,5, Paulo tirou 7,54, 3, 2, 1, 4, 8, etc. Nesse caso, nós diremos que quando nós não temos uma sequência enumerável de valores assumidos para essa determinada variável, nós diremos que ela é uma variável quantitativa contínua. Refletindo um pouco mais sobre a diferença entre variáveis quantitativas discretas e contínuas, nós poderíamos nos limitar e afirmar que as variáveis quantitativas de fato são todas discretas, por uma única explicação. Todos os instrumentos de medidas eles são limitados. Nós não temos um instrumento de medida que nos dê uma infinitude de valores potencialmente possíveis para uma determinada variável. Por exemplo, se você vai em uma farmácia e mede o seu peso, você pode ver que muito provavelmente o seu peso poderá estar limitado à casa decimal das gramas. E aí, de fato, será que você pesava 78,3 kg? Se você tivesse instrumentos de medidas mais precisos, você observaria que esse número de casas decimais após a vírgula ele aumentaria. Por fim, então, diríamos que todas as variáveis, pela limitação do instrumento de medida, é uma variável quantitativa discreta. Claro que, de modo prático e pelo bom senso, fazemos essa distinção para que os conceitos e as definições posteriores possam elucidar melhor todo o tratamento que fazemos com os dados e como a estatística lida com essas diferenças. Um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Na aula de hoje, estudamos sobre a natureza das variáveis estatísticas. Quando realizamos uma pesquisa, definimos no planejamento qual ou quais as características da população que desejamos estudar. Esta chamamos de variável. Isso porque seu resultado varia de elemento para elemento. Por sua vez, o resultado é chamado de dado ou valor observado. Em notação, representamos a variável por uma letra maiúscula e o seu valor observado pela sua respectiva letra minúscula. Usamos um índice na variável para identificar a característica atribuída a cada elemento da população ou amostra. As variáveis podem ser divididas em qualitativa ou quantitativa. As variáveis qualitativas representam aquelas características que descrevem categorias, nomes e qualidade. Por exemplo, cor dos olhos, nível de escolaridade, dentre outras. Estas ainda podem ser subdivididas em ordinal e nominal. A variável qualitativa ordinal representa uma característica que podemos ordenar os seus resultados, como por exemplo, nível de escolaridade. Assuma os valores possíveis para essa variável, seja nível fundamental, médio e superior. Observe que há uma ordem para esses resultados. No caso da variável qualitativa nominal, isso não ocorre, como no caso cor dos olhos. Assuma que os valores possíveis para essa variável seja olhos castanhos, azuis, verdes,
etc. Não há um ordenamento a esses resultados. Já as variáveis quantitativas representam características numéricas, que podem ser medidas ou contadas, como, por exemplo, número de casos confirmados de Covid por estado brasileiro, altura de pessoas, dentre outras. Estas variáveis ainda podem ser subdivididas em discretas e contínuas. O valor observado nas variáveis quantitativas discretas é sempre um dado de contagem, como o número de casos confirmados de Covid por estado brasileiro. Já a altura das pessoas não se conta, mas se mede. Dizemos, pois, que essa variável é quantitativa contínua. É fato que, a rigor, as variáveis quantitativas seriam todas discretizadas devido à limitação dos nossos instrumentos de medida. Observe que o tamanho de uma pessoa não está limitado às escalas de metros, centímetros, milímetros, etc. Porém, os instrumentos de medidas que obtêm essa informação estão limitados a essas escalas. De toda forma, precisamos dessa limitação para que as análises sejam possíveis e possamos tomar decisões a partir dos dados.